Saudações a vocês que acompanham as meditações do canal do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje vamos meditar juntos o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 36 a 43. Nesse texto de hoje, temos Jesus explicando para os seus discípulos o sentido da parábola do trigo e do joio. Ao olharmos o contexto mais amplo do Evangelho de hoje, nós vamos perceber que ele está inserido no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, onde temos uma série de parábolas que tratam do tema do reino dos céus. O evangelista nunca nos apresenta Jesus falando do reino dos céus de maneira direta. Sempre ele nos apresenta Jesus contando parábolas para ilustrar, para fazer referência sobre o que é o reino dos céus. Isso se dá porque parece que se quer evitar que os ouvintes, os leitores, eles tenham uma visão limitada, restrita do que é o reino. E as parábolas, elas abrem a perspectiva de compreensão do significado do que é o reino dos céus. Especificamente falando do Evangelho de hoje, que nós estamos meditando, Jesus ele aparece explicando então essa parábola. Mas essa parábola foi contada um pouco antes, perto do início do capítulo 13. E o que ela nos diz, a parábola? Rapidamente recordando. Ela nos apresenta a imagem de um homem que tem um campo e que semeia esse campo com trigo. Só que à noite o inimigo se apresenta e semeia joio no seu campo. No outro dia, ou depois de alguns dias, quando começam a crescer as plantas, vão perceber que há joio e trigo crescendo juntos. Então os servos do dono do campo vão dizer: vamos arrancar o joio. Só que o dono do campo vai dizer que não. Deixe crescer os dois, porque se arrancar agora, pode ser que é possível que se arranque o trigo junto com o joio. Então deixe crescer. Quando tiver maduro o trigo, fazemos a colheita e separamos o trigo e o joio. Essa é a parábola, contada brevemente. A explicação dada por Jesus no Evangelho de hoje dessa parábola, ela pode ser dividida em duas partes. A primeira, nós temos Jesus fazendo uma relação alegórica entre os elementos da parábola e o seu significado. E uma segunda parte, aonde Jesus apresenta uma abordagem mais diretamente explícita do tema apocalíptico do julgamento de Deus que essa parábola traz. Jesus começa então, olhando a primeira parte, Jesus começa a explicação apresentando o significado de cada elemento da parábola. Então Jesus vai nos dizer no texto, diretamente no texto nós podemos ver isso: o campo é o mundo. O dono do campo que semeia é o Filho do Homem, que é a figura do Messias, uma figura messiânica. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo, o adversário que semeou o joio, é o diabo. Aqui diabo entendido como o divisor, aquele que destrói, que divide. A colheita é o fim do mundo, o final dos tempos, o final da história. E os ceifadores são os anjos. Então veja que você tem todos os elementos aqui da temática apocalíptica, que era uma mentalidade e uma literatura do tempo do Novo Testamento que olhava para o fim dos tempos e trabalhava com essas imagens de julgamento, de juízo, de Deus no fim da história. E que se faz presente aqui dentro do Evangelho de Mateus e especificamente aqui nessa parábola, na interpretação dessa parábola do joio e do trigo. Agora, essa equivalência que nós vemos, ela nos traz elementos muito interessantes, porque ela é única no Novo Testamento. Você não vê em nenhuma outra parábola Jesus fazendo a mesma equivalência. É uma característica desse texto. E ele nos coloca nesse contexto então do juízo, do julgamento de Deus. Mas para hoje, para a nossa meditação de hoje, eu gostaria com vocês de destacar
a ideia que o texto traz do joio e do trigo que crescem juntos. Porque essa imagem do joio e do trigo que crescem juntos, essa imagem nos permite seguir duas reflexões que eu quero deixar para a nossa meditação de hoje. A primeira reflexão é deixar crescer o trigo e o joio significa dizer que durante o percurso da história, ou seja, enquanto estamos nessa vida, nesse mundo, enquanto o tempo transcorre, a história transcorre, a vida transcorre, não é possível a gente ter certeza de quem é joio e de quem é trigo. Ou seja, de quem é filho do reino e de quem é filho do anti-reino, do maligno, como diz a parábola. Os contextos mudam, as pessoas mudam, e temos que lembrar que o desejo de Deus é um desejo de salvação, não de condenação. Ele envia o seu Filho para salvar a todos e não para condenar. Esse é o desejo de Deus. Então, arrancar o joio antes do tempo da colheita é correr o risco de talvez arrancar o trigo. Então é uma provocação interessante, especialmente para nós, que podemos correr o risco de rapidamente julgar uns aos outros, condenar uns aos outros e negar às pessoas a possibilidade da conversão, da mudança, de uma vida nova, da salvação que Deus realiza por nós, por meio de Cristo. Termos pressa de arrancar o joio é negar a possibilidade das pessoas alcançarem a salvação por meio da conversão, de uma vida nova em Cristo. Então é a primeira coisa que essa imagem ela nos convida a refletir. Uma segunda imagem para a nossa meditação de hoje é que nós todos que seguimos, que queremos ser discípulos e discípulas de Jesus, nós temos dentro de nós um desejo de que o mal chegue ao fim, né? De que finalmente se instaure a plenitude da vida, do reino de Deus entre nós. E a gente corre o risco, nesse desejo, de esquecer de que essa realidade de reino e antirreino, ela vai sempre existir na história. Essa realidade de projeto salvífico de Deus e de oposição ao projeto salvífico de Deus sempre vão existir na história. Só no fim, na colheita, como diz a parábola, é que essas realidades serão separadas e que essa realidade de oposição ao reino será definitivamente destruída. Até lá, enquanto estamos na história e na vida, temos que entender que nossa missão é anunciar e denunciar. Anunciar o reino e combater a tudo aquilo que se opõe ao reino. Porém, é preciso que entendamos que isso não terá fim enquanto não chegar o último dia. Os discípulos e discípulas de Jesus serão perseguidos, incompreendidos, enfrentarão dificuldades, que é o joio. E só no final, na colheita final, é que então esse mal, esse joio será definitivamente arrancado e destruído. Por isso, não devemos desanimar. Todos nós, discípulos e discípulas de Jesus, devemos, com essa consciência, perseverar na missão, no caminho, sem desanimar. Firmes nessa caminhada, lembrando que Ele cuida de nós, que o Senhor está conosco e que o seu reino definitivo, o seu reino pleno, será instaurado entre nós no último dia, quando finalmente o joio será destruído. Guardemos essa mensagem e que nossa meditação nos anime para permanecermos firmes no caminho do Senhor.